e nós vamos ler. Eu gostaria que os irmãos se colocassem de pé e nós vamos fazer a leitura desse salmo. Eu vou fazer a leitura e os irmãos ouçam com atenção o que diz a palavra do Senhor. Ao mestre de canto, salmo de Davi. No Senhor me refugio, como dizeis, pois a minha alma foge como pássaro para o teu monte, porque eis aí os ímpios, armam arco, dispõem a sua flecha na corda, para as ocultas dispararem contra os retos de coração. Ora, destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? O Senhor está no seu santo templo, nos céus tem o Senhor o seu trono. Seus olhos estão atentos, as suas pálpebras sondam os filhos dos homens. O Senhor põe à prova ao justo e ao ímpio, mas ao que ama a violência, a sua alma o abomina. Fará chover sobre os perversos brasas de fogo e enxofre, e vento abrasador será parte do seu cálice. Porque o Senhor é justo, ele ama a justiça, os retos lhe contemplarão a face. Vamos orar. Deus, nós te agradecemos pela tua palavra lida e clamamos ao Senhor a tua bênção, para que a gente saia daqui cheio do teu Espírito Santo, para que a gente saia daqui transformado, impactado com a tua palavra, pois a tua palavra ela é profunda, vai no mais profundo do nosso ser e nos transforma, e que seja assim essa noite, para que a tua igreja seja edificada e louve ao Senhor. Abençoe teu servo na direção, ao trazer essa mensagem, e que teu nome seja glorificado em nome de Jesus. Amém. A igreja pode sentar. Queridos irmãos, Charles Spurgeon, ele tem um comentário que ele fala assim: os salmos são um reservatório rico de conhecimento experimental. E Davi, nos diferentes períodos da sua vida, enfrentou quase toda situação que o crente, o rico ou o pobre pode enfrentar. Nessas composições sagradas, ele esboça todas as operações do coração, mostra os sentimentos e conduta de diversas pessoas que participaram indiretamente de suas dificuldades ou de suas alegrias. Apresenta-nos um compêndio de tudo o que se passa no coração das pessoas em todo o mundo. E é assim, quando a gente lê o Salmo e a gente percebe como aquele Salmo, muitas vezes é um Salmo que nos agrada mais em algum momento ou nos fala mais em outro momento, porque realmente Davi foi usado nesse sentido de tocar nossa alma com esses salmos maravilhosos. E aqui ele abre o seu coração no momento de perseguição, possivelmente de Saul. Veja que os salmos, no início, Davi coloca um contraste entre o justo e ímpio, não é? No Salmo 3 ele fala sobre a sua circunstância que ele vivia. No Salmo 4 e 5 ele não fala o momento exato, mas ele indica também uma postura do ímpio contra Deus e contra o próprio salmista. No Salmo 6 ele clama a Deus que atende por sua misericórdia. No Salmo 7 ele pede ao Senhor que defenda a sua causa. É como se fosse um processo aquele salmo, não é? No Salmo 8 ele traz um cântico alegre de exaltação a Deus. No Salmo 9, ele rende graças ao Senhor, ao Deus eterno. No Salmo 10, o Salmo 10 não tem título. Alguns acham que ele é uma continuidade do Salmo 9. Contudo, ele mostra uma única estrutura. Como não temos certeza que o Salmo 10 foi escrito por Davi, então nós não vamos expor o Salmo 10, a gente passou para o Salmo 11. O último Salmo que eu preguei foi o Salmo 9. Nós passamos então para o Salmo 11, e Davi aqui no Salmo 11, está escrito ali Salmo de Davi, ele mostra que o Senhor é refúgio para o justo. Veja como ele disse: no Senhor eu procuro abrigo. Por que então vocês me dizem, voa para os montes como um pássaro, não é? Vai para o monte como os pássaros. Os perversos preparam seus arcos e apontam suas flechas. Das sombras eles atiram contra aqueles que são de coração íntegro, coração reto. Destruídos os alicerces, o que pode fazer o justo? O Senhor, porém, está no seu santo templo, o seu trono está nos céus, observa a todos com atenção, examina cada coração, cada pessoa na terra. O Senhor põe à prova o justo e ao perverso, e aquele que ama violência, ele abomina. Fará chover brasas vivas e enxofre sobre os perversos, e os castigará com ventos abrasadores, pois o Senhor é justo
e ama a justiça, os retos lhe contemplarão a face. O que diz então esse salmo? Qual a proposição quando a gente lê o salmo e tenta entender qual a ideia principal? Nós percebemos que a proposição, meus irmãos, é que o justo se refugia no Senhor diante do ataque do ímpio. O justo se refugia em quem? No Senhor diante do ataque do ímpio. Não é? Veja o versículo, olha que interessante o versículo 1. Como dizeis, pois a minha alma foge como um pássaro para o teu monte. Então ele afirma isso no início, né? E logo depois ele vem com essa pergunta. E o Charles Spurgeon ele comenta o seguinte: os seus amigos medrosos. Tem algum medroso aqui? Abaixa a mão, né? Não, ninguém vai levantar, né? Eu tenho medo até de levantar a mão. Mas às vezes a gente é medroso em alguma situação, né? Os seus amigos medrosos ficaram preocupados com a sua segurança. E aconselharam a ele o quê? Fuja para o monte. É eles que falaram aqui, ó. Como dizeis, a minha alma foge para o monte? Então os amigos dele falaram, fuja para o monte, suma, saia daqui, não é? Mas Davi, sendo forte na fé, rejeitou essa ideia de recorrer a outro lugar, a outro expediente, mostrando fraqueza. Ele preferiu descansar e confiar no Senhor, no momento em que ele estava, não é? Então, nós percebemos aqui que mesmo aquilo que se levanta contra Davi, que se levantou, as armas que se levantou, não foram suficientes para que ele mudasse o seu pensamento. Leia comigo o versículo 2, diz assim: pois eis aí os ímpios armam um arco, dispõem a sua flecha na corda, para as ocultas dispararem contra os retos de coração. Então os ímpios estavam ali, com flecha, querendo atacá-lo, não é? Mas o salmista, então, ao invés de fugir, ele preferiu ficar firme, não é? E firme numa situação difícil, complicada, porque até os fundamentos estavam sendo destruídos, mas ele fala assim: ora, destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? Então nós podemos perceber esse tão importante versículo 3, que ele está colocando assim, as coisas são feitas num fundamento, num alicerce, não é? E se esse fundamento desmorona, o que vai acontecer com tudo que foi construído? Não é? Cai. Não é assim? Se o alicerce desse templo aqui cai, quando nós fizemos a reforma aqui, para quem lembra, o telhado era ali, ó, né? Baixinho, né? Aquela coluna ali. E aí nós falamos, tem que levantar isso aqui, não é? Antônio, irmão Antônio, presbítero Saulo, sabem muito bem, participaram disso, né? Vamos levar, tá? Mas suporta aí, o alicerce suporta? Tem que suportar. E teve um reforço então aqui, uma cinta em volta aqui, para que fique firme. Se a gente derruba esse alicerce, derruba essa cinta, o que vai acontecer com isso aqui? Vai desmoronar. Assim também, então, o justo, ele tem uma base, e a palavra do Senhor é a sua base. O Senhor é a sua base, o Senhor é o seu refúgio. Mas por que o justo se refugia no Senhor? Para a gente pensar aqui nesse salmo, em primeiro lugar, porque o trono de Deus é acima de todos. Vamos ler comigo o versículo 4, a primeira parte, está escrito assim: o Senhor está no seu santo templo, nos céus tem o Senhor o seu trono. Olha só até aí. Então você percebe que, apesar das perseguições dos ímpios na terra, o salmista chama a atenção para aquele que reina sobre todos, o Senhor. Deus está no seu santo templo, o seu trono está nos céus. Deus está acima de tudo e de todos. Não é possível nenhum homem se comparar ao poder do Senhor, ao poder de Deus. Não é possível para o homem se chegar a Deus com suas próprias forças. O homem pode até tentar construir aí um foguete, não é? Tem um foguete hoje que até volta de ré, né? Ninguém pensava, um foguete voltar de ré, não é impossível, né? O homem pode usar a sua tecnologia, mas ele não consegue chegar a Deus nos céus. Porque aqui no aspecto não só da localização onde está Deus, está nos céus, está acima de todo o universo. Qual foguete que vai chegar lá? Não é possível. Não é possível para o homem ter sucesso perene em suas obras, se Deus não quiser, se Deus não permitir. Saul tentou ele mesmo apresentar sacrifício a Deus em algum momento, da sua maneira, não esperou Samuel, e Deus aceitou? Não. Saul caiu em pecado por fazer isso. Saul pecou diante de Deus. Os homens tentam construir uma torre para levar o seu nome. Isso aconteceu também com o quê? Qual torre? Babel. Vamos elevar o nosso nome, construir uma torre gigante
Eles conseguiram? Não conseguiram. Deus está acima de todos, meus irmãos. Os homens podem construir imagens de ouro para se exaltarem, não é assim? Nabucodonosor fez uma grande imagem para ser adorado. Nabucodonosor prevaleceu, foi destruído também. Saul armou flechas para pegar Davi, mas a obra de Saul não prevaleceu. Não prevaleceu. As obras do ímpio contra o justo não prevalecem, pois o Senhor é refúgio do salmista. Hoje, qual que é o nosso refúgio? O Senhor é o nosso refúgio. É o nosso refúgio. Os dias podem ser difíceis, são diferentes hoje, mas Deus continua reinando, mesmo olhando para o mundo e falando, puxa, esse mundo está tão caído, o Senhor é acima de todos, está acima de todos, reina acima de todos. A gente olha para o mundo e vê, puxa, mas o ímpio está sendo atacado, Davi também foi atacado, mas o Senhor está acima. E os ímpios continuam avançando e desobedecendo a palavra de Deus, mas o Senhor ainda reina. Os ímpios falam como o Salmo mostra aqui, eles se rebelam, eles querem se rebelar contra o Senhor, querem destruir as obras de Deus. Os ímpios não suportam o justo, porque os justos procuram agradar a Deus. E o ímpio está vendo a igreja sendo separada por Deus, e ele não quer aceitar. Então, além dele pecar, ele quer trazer o justo e fazê-lo pecar também. Ele quer fazer o justo errar, então elimina o justo, mata o justo, mas o Senhor está acima de tudo isso. O ímpio arma flechas, pressão da mídia, pressão nas escolas, como sofrem hoje as nossas crianças, os nossos adolescentes, com a pressão cultural forte em cima deles. Essa semana eu vi um vídeo lá numa escola onde fizeram uma barracazinha numa escola lá, os irmãos devem ter visto isso, né? E fizeram ali uma simulação com crianças, uma simulação de um motel com crianças. Os ímpios atacam as nossas crianças, os ímpios levantam leis anticristãs, contudo o Senhor está acima de tudo isso. Quando Estevão estava sendo apedrejado, quem sabe Estevão falou, puxa, acabou, eu fui levar a palavra de Deus e eles estão aqui me jogando pedras. Mas Atos capítulo 7, versículo 55, diz assim, mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus, e viu Jesus que estava à direita de Deus, e disse, eis que vejo os céus abertos, e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. O Senhor reina, meus irmãos, está acima de todos os homens, está acima de tudo, e no final todo o decreto de Deus será cumprido, porque Ele é o Senhor, e por isso o justo busca refúgio nesse Deus. Segundo lugar, por que buscamos o refúgio no Senhor? Porque Ele conhece profundamente e sonda cada coração. Leia comigo o versículo 4, segunda parte, versículo 4, diz assim, por seus olhos estão atentos, as suas pálpebras sondam os filhos dos homens. Olha só, não é? O versículo está dizendo que o Senhor reina, e Ele está atento, Ele conhece, Ele está atento e sonda os filhos dos homens. Então, o poder de Deus é tão profundo que Deus conhece cada coração, cada intento, cada trama escondida. Deus conhece. Não é possível fazer alguma coisa sem que Deus saiba o que está sendo feito. Não é como aquele chefe que fica longe e manda alguém fazer, faz a obra, eu estou longe aqui, você faz lá. Não, o Senhor manda fazer a obra dele, mas Ele está junto. Ele está guiando, Ele está acompanhando, Ele sabe o que acontece. Os seus olhos estão atentos, as suas pálpebras apertadas como alguém que está observando, não é? Às vezes a gente não quer observar assim, não quando a gente está com sono, né? A pálpebra fica caindo, né? Mas quando a gente quer observar alguma coisa, o que a gente faz? Até parece que a gente fixa mais, não é? As nossas pálpebras observando. As pálpebras sondam os filhos dos homens. Tem um filme que mostra assim, uma tecnologia chamada o olho de Deus, já viram? Tem um filme que mostra assim, o olho consegue enxergar tudo, não é?
Eu não sei se é, não lembro o nome do filme aqui. É isso aí mesmo, né? Velozes e Furiosos, algum número lá, que eu não sei qual que é, né? Tem vários números. E aí tem um olho, ele chama o olho de Deus, que é uma tecnologia, irmão da área da tecnologia, uma tecnologia que consegue rastrear todas as câmeras que tem no mundo, não importa onde que é, todos os sensores de áudio também no mundo inteiro, e consegue achar a pessoa. Então o Samuel pega a cara dele assim, o sujeito, né, a face dele, e onde ele tiver, alguma câmera vai achar. Então está no shopping tal, né? O olho de Deus que eles chamam, não é? Meus irmãos, tentando imitar o poder de Deus, né? Porque Deus está em todos os lugares. O poder do Senhor é muito maior, porque o Senhor não consegue não só saber onde você está, mas o olho de Deus, do nosso Deus mesmo, ele penetra dentro do seu coração. Mais profundo ainda, ele sonda o seu coração. Então Deus sabia dessa injustiça sendo feita com Davi, ou não? Claro que Deus sabia. E a maldade estava sendo feita. E Davi coloca diante do Senhor dia e noite e ora diante do Senhor. Assim ele o faz, sabendo que Deus estava conduzindo todas as coisas. Grande fé de Davi, e que nos questiona, que traz para os nossos dias esse pensamento: ah, mas Deus está vendo o que acontece comigo. Você já pensou assim alguma vez? Às vezes a gente passa por uma luta e fala: ah, mas acho que Deus me abandonou. Deus não está vendo o que está acontecendo? Vocês acham que Deus não vê? Nós achamos que Deus não vê? Deus vê todas as coisas. Ah, mas por que o mundo continua praticando mal? Deus está vendo. Deus está esperando o cálice da ira encher, não é? O cálice da ira encher. Deus está acompanhando todas as coisas, e tudo isso faz parte do plano do Senhor. E o plano do Senhor final é que Ele seja glorificado e que nós sejamos salvos pela graça de Deus. O Senhor nos separou, nos amou. Se nós estamos aqui nessa noite, é porque Deus nos trouxe até aqui. A gente poderia estar em tantos lugares, não é? Talvez assistindo um time jogar futebol nessa noite, não é? Não sei se é um time bom ou se é um time ruim, aí cada um tem a sua análise aí, né? Mas você preferiu estar na presença de Deus. Isso não é à toa. Você poderia estar num belo restaurante hoje comendo uma comida, não é? Você preferiu estar aqui, ou fazendo um esporte, quem gosta de esporte, ou descansando. Ah, eu quero dormir domingo, porque segunda-feira tem que acordar às 5 da manhã, 4 da manhã, e eu quero dormir no domingo, quero descansar. Mas você preferiu descansar no Senhor, não é? Não adianta você descansar na sua cama, mas não descansar a alma em Deus, não é? Você descansa no Senhor. Deus está presente na sua vida e sonda o seu coração, e sonda também daqueles que se levantam contra você. O Senhor sabe e acompanha, por isso que o nosso refúgio está nele. O Senhor conhece cada momento da nossa vida, O Senhor se identificou tanto com a nossa situação, meus irmãos, que Jesus Cristo veio em carne. Deus podia ter feito outro plano qualquer, Ele é Deus, não é? Mas Ele fez esse plano onde Jesus entrou na carne, se encarnou, e Jesus conhece as nossas dores, ou não? Ou você acha que Jesus não conhece as dores? Não conhece a necessidade, às vezes, de comer alguma coisa, de tomar alguma coisa? Conhece? Profundamente. Então Ele se identificou conosco, está conosco, e depois Ele mandou o Espírito Santo que está em nós, em cada crente. Louvado seja Deus. O Senhor é aquele que nós podemos confiar, e é o nosso refúgio, pois Ele conhece a todos e sonda os corações, e principalmente o nosso coração. Porque muitas vezes o problema, eu não vou falar na maioria das vezes, mas grande parte das vezes o problema não está fora de nós, o problema está dentro de nós, não é? Por exemplo, você acorda, aí 24 graus, não, que calor, não é? Que calor, mas não é possível. Aí no outro dia você acorda, 24 graus, não, mas está frio. É ou não é? Sempre tem que ter um motivo para, não, mas tal coisa. Então, eu diria que na maioria das vezes o problema está dentro de nós e não fora de nós.
Então o Senhor, conhecendo o nosso coração, Ele nos prepara, Ele nos abençoa, Ele até deixa algumas provações acontecerem, algumas perseguições acontecerem, para que o nome seja glorificado e nós nos aproximemos dEle. Terceiro lugar, por que o Senhor é o refúgio? Por que nós confiamos e buscamos Ele como refúgio? Porque Ele é justo. Ele é justo. Vamos ler o versículo 5 até o 7 juntos. Diz assim: o Senhor põe à prova ao justo e ao ímpio, mas ao que ama a violência, a sua alma o abomina. Fará chover sobre os perversos brasas de fogo e enxofre, e vento abrasador será a parte do seu cálice. Porque o Senhor é justo, Ele ama a justiça, os retos lhe contemplarão a face. Olha só que versículos maravilhosos, meus irmãos. Então, o salmista via as suas adversidades e ele entendia aqui como uma provação de Deus. As provas passadas por Davi o fizeram o quê? Mais fortes. Ele se tornou mais forte na fé, não é? E essas lutas também serviam de aviso que alguma coisa pior poderia acontecer, mas que ele poderia confiar no Senhor. As dificuldades que Saul enfrentou foram crescendo de importância até que ele mesmo se matou. Olha o que aconteceu com Saul. Saul perseguiu, foi aumentando a opressão, até que chegou um momento que ele estava começando a sofrer fortemente, porque Deus deixou ele por si só, e ele passou a sofrer até que chegou numa luta e ele tirou a sua própria vida. O ímpio, meus irmãos, não tem esperança de melhorar a sua situação. Essa é a realidade. Não tem esperança. O final será pior. Essa é a realidade. O sofrimento final será com fogo e enxofre, é o que está escrito aqui, não é? Fogo e enxofre. Como aconteceu com a cidade de Sodoma e Gomorra, Gênesis 19, 24. Então fez o Senhor chover enxofre e fogo da parte do Senhor sobre Sodoma e Gomorra. No tempo certo, meus irmãos, Deus destruiu aquela cidade e não teve mais salvação. Contudo, ele foi lá e pinçou e tirou quem estava lá, que era dele, não foi? Ele foi lá e falou com Ló: saia daí, eu vou destruir, né? E Ló saiu rapidão, né? Ló ainda ficou lá: não, Deus, vem cá, vamos ficar à noite aqui. Os anjos lá chegaram lá para avisar: tem que sair da casa. Não, vamos ficar aqui, entra aqui na minha casa, né? Parecia que ele queria ficar ali, o coração dele ainda está, mas Deus queria tirar Ló dali. Vontade de Deus. Deus queria. Deus poderia falar: então fica aí. Vou jogar o fogo aí, um enxofre, você fica por aí. Não, mas ele falou: vamos sair. Até que chegou o momento: Ló, tem que sair. E parece que eu até vejo a cena como se estivesse empurrando o Ló, assim, abre a porta, sai empurrando, não é? Quem sabe pegando algumas coisas. Não, deixa tudo aí para trás. Igual quando está um avião, pega, por exemplo, tem algum acidente com um avião, um fogo, alguma coisa assim, eles falam, o que eles falam? Em qualquer situação de segurança, numa empresa também, num prédio, eles falam assim: deixa tudo para trás. Você não pega nada, só que a gente vai querendo, né? Você vê lá sua mochila lá: meu computador está aqui, não sei o que. Você vai querendo. Não, Ló, deixa tudo. Deixa o celular aí, Ló. Deixa o computador, vamos embora. E eles saíram então. E aí a mulher de Ló fez o quê? Não queria deixar. O que ela não queria deixar? O coração, né? O coração dela queria deixar para trás. Olhou para trás, virou estátua de sal. Percebe, irmãos? Deus é justo. Deus destruiu aquela cidade. Mas Ló merecia? Não, ele fez isso por causa de Cristo. Por causa da salvação no Messias. Também os antigos do Velho Testamento são salvos por causa de Cristo. Não pela sua... Não, Abraão não foi pelas suas decisões, porque Abraão também errou, tomou decisões erradas, falando mentira a respeito da sua mulher, chamando ela de irmã. Meia verdade, ele chamou de meia verdade, porque ela, de certa forma, era parente, né? Por causa de Cristo. Então Deus é justo. E assim nós entendemos como funciona a justiça. Porque se a gente pensasse, então todos nós devemos morrer, sim. Todos. Porque o salário do pecado é o quê? É a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Aqueles que estão em Cristo recebem a salvação porque Jesus pagou a nossa dívida. Deus é justo.
Mas aquele que não aceita o sacrifício de Cristo, o que resta para ele, final, é o fogo, é o enxofre, é a destruição. O justo se refugia na rocha eterna, no Senhor Jesus, no seu sacrifício redentor, na sua perfeita justiça. Glória a Deus. Concluindo, queridos irmãos, o crente se refugia no Senhor porque Ele está acima de todos, porque Ele sonda cada coração, porque Ele é justo. Wilson, doutor em teologia, ele comenta da seguinte forma: este salmo se aplica ao estabelecimento da igreja contra as calúnias do mundo e o conselho transigente dos homens, na confiança que tem de ser posta em Deus, o juiz de todos. Deus no final vai fazer justiça completa. Sendo assim, queridos irmãos, como viveremos? Como aplicamos em nossa vida? Em primeiro lugar, correndo para o Senhor, correndo para esse refúgio. No Velho Testamento, o Senhor mandou construir umas casas, uns locais de refúgio. Se alguém tivesse algum problema, podia correr para aquele refúgio, que lá ele não podia ser atacado. A nossa vida, meus irmãos, tem que ser correr para Deus, correr para Ele. Porque tantas vezes o pecado mesmo no nosso coração, a nossa cobiça, nos faz errar, nos faz ir para o mal. Ou então o mundo, o sistema mundano nos pega como uma avalanche que quer nos levar para o mal. O que nós devemos fazer? Correr para o Senhor. A conversão é isso, é voltar, mudar a rota. Enquanto está todo mundo correndo para o mal, para a destruição, nós voltamos para Deus. Tem uma canção assim: estou correndo para Deus, certamente o caminho melhor. Vocês, irmãos, já ouviram? Belíssima canção, certamente o caminho melhor. Viveremos nesse refúgio então, no Senhor, no Senhor. Tem um comentário de Spurgeon que fala assim: quando não nos pode vencer pela presunção, Satanás será extremamente astucioso para procurar nos arruinar pela desconfiança. Ele usa os nossos mais queridos amigos, olha só o comentário de Spurgeon, ele usa os nossos mais queridos amigos para, com argumentos, nos tirar da nossa confiança. Ele emprega uma lógica plausível que, a menos que confirmemos definitivamente nossa confiança em Deus, nós vamos cair, nós vamos fugir como um pássaro medroso, foge para a montanha sempre que o perigo se apresenta. Davi não fez isso. E nós não devemos fazer isso. Nós devemos manter a nossa confiança no Senhor. Ele é o nosso refúgio. E Ele está em todos os lugares. Ele nos defende em todos os momentos. Louvado seja Deus. Segundo lugar, como viveremos? Firmes e inabaláveis, meus irmãos. Firmes e inabaláveis. Os nossos fundamentos são sólidos. Os fundamentos divinos são sólidos. A palavra de Deus é um fundamento sólido. O mundo se levanta contra a palavra de Deus porque ele quer destruir esse fundamento. Se destruir o fundamento, o que poderá fazer o justo? E de vez em quando aparecem algumas teorias que querem minar esse fundamento. E passa um tempo, elas são jogadas por terra. Tem várias tentativas. Uma delas é o evolucionismo, por exemplo. O evolucionismo vem com a ideia de ciência, que não é, de falar, não teve uma criação, foi assim, foi tudo acontecendo. Mas como assim acontecendo? Desafia até a nossa memória. Tinha um filósofo brasileiro que falava assim: tem que ter mais fé para acreditar no evolucionismo do que no criacionismo, não é? Nós devemos ficar firmes e inabaláveis. Quando alguns historiadores tentam minar a Bíblia, a palavra de Deus, vai e surge alguma coisa que mostra, não é? Em 1947 teve uns escritos ali de Qumran, um lugar onde o pessoal estava cavando e encontraram lá vários escritos, vários manuscritos da Bíblia. Aí os caras, agora vão destruir, agora vamos mostrar aqui que estava tudo errado. Aí eles começaram a ler, tudo confirmava, vários escritos confirmando o que já estava na palavra de Deus. A ciência se levanta, a história dos homens se levanta, os filósofos se levantam contra a palavra de Deus, porém o crente fica firme e inabalável. Hoje nós temos outras teorias, né, malucas também. Nós temos a ideologia de gênero, quer dizer, não, homem não é homem. Mas como não é homem? Desafia até a ciência isso aí, né? Nós olhamos para a Bíblia e nós ficamos firmes e inabaláveis, inabaláveis. Sejamos firmes nas promessas do Senhor, meus irmãos. Voltemos para o Senhor, coloquemos Ele em nossa vida. Ele é o nosso refúgio toda vez que precisamos de vencer as dificuldades, as perseguições e até as nossas lutas internas.
corremos para o Senhor. Portanto, firmemos nossos passos na palavra de Deus, crendo em todas as suas promessas, não temendo o homem, porque no máximo o homem pode fazer é nos tirar a vida, e se ele fizer isso, ele vai nos mandar exatamente para o Senhor. Louvado seja Deus. Continuemos firmes, que Deus nos abençoe. Vamos orar, vamos preparar a nossa vida para a ceia do Senhor. Nós temos essa fé no Senhor Jesus porque Ele executou o plano de redenção da nossa salvação. Não seria possível para nós a aproximação diante de Deus. Mas o Senhor Jesus veio e pagou no seu próprio corpo pelos nossos erros e as nossas falhas. E a ceia é o momento onde nós participamos e nós temos essa alegria de servir ao Senhor, bendizer ao Senhor, de lembrar que o Senhor fez por nós. E nós vamos então, neste momento, passar para a ceia. Eu convido os irmãos, enquanto eu me dirijo para a mesa, para abrir a sua Bíblia em Mateus 26, versículo 26 em diante, e nós vamos fazer essa leitura nos preparando para a ceia do Senhor. Os irmãos estão preparando aqui no louvor também. Veja o que o texto diz, meus irmãos. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando, partiu e deu aos discípulos, dizendo: tomai, comei, isso é o meu corpo. A seguir tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isso é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. E digo-vos que desta hora em diante não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que eu hei de beber novo convosco no reino de meu Pai. Veja que interessante. Jesus estava num momento de luta aqui. Assim como Davi estava sendo perseguido, Jesus estava sendo perseguido. Por que ele estava sendo perseguido? Porque ele fez alguma coisa errada? Não. Mas porque ele estava pregando a verdade. E o mundo caído não quer saber da verdade. Então perseguiram Jesus. Ele chegou: eu sou o Messias. Você está blasfemando, mas se eles consultassem a palavra de Deus e os escritos, eles veriam tudo sendo cumprido na vida de Jesus. Todos os sinais. E Jesus estava ali então a entregar a sua vida. Era o plano de Deus isso. Essa perseguição a Jesus era o plano de Deus para que ele fosse morto naquela cruz por nós. Que plano, meus irmãos. Que plano. Uma vez alguém comentou assim: você se entregar a sua vida para salvar alguém, talvez você faça, né? Para alguém da sua família, talvez você faça. Para alguém que é criminoso e que é pecador, falho, talvez você não faça. Agora, dar o seu filho para alguém que é criminoso, pecador, eu creio que você não faria. Pois Deus mandou o seu filho, esse é o amor de Deus, mandou o seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus morreu por nós. E ele coloca isso, esse símbolo e esse momento de participação, não apenas como símbolo, mas a presença do Senhor. A ceia do Senhor é simbólica, mas também é a presença espiritual de Deus entre nós, né? Deus, Jesus está aqui, o Espírito Santo está na sua vida. Você é separado do Senhor para louvar, para servir a Deus, e isso custou caro, não para você, custou caro para Cristo, a própria vida.
Ele entregou ali o seu corpo que foi partido naquela cruz. O pão representa o corpo de Cristo, que é partido por nós. E também seu sangue que foi vertido por nós ali na cruz, para nos dar vida. Louvado seja o Senhor. Vamos ter um minuto de oração. Examine o seu coração diante de Deus. Peça a Ele para que guie a sua vida mais próxima dele a cada momento. Ó Deus, nós oramos ao Senhor examinando a nossa vida, sabendo que nós não somos dignos, nós somos falhos e pecadores, mas agradecidos também, Senhor, porque o Senhor nos amou, teve misericórdia de nós, se entregou por nós e pagou a nossa dívida, era impagável, nós não tínhamos como fazê-lo, mas o Senhor o fez, e nós estamos aqui agradecidos, participando dessa mesa do Senhor, e que teu nome seja exaltado. Nós abençoamos os elementos que estão aqui, que eles sejam, Senhor, consagrados para este momento tão especial, e também a nossa vida, o nosso coração seja voltado para o Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, vamos participar. Quem participa da ceia? Todos aqueles que são membros, que estão em comunhão com a sua igreja evangélica. Você é membro de uma igreja evangélica, a mesa é a mesa do Senhor. O presbítero Saulo, convido ele para que venha aqui à frente. Ele vai fazer a distribuição do primeiro elemento, que é o pão. E eu peço para que você pegue o pão e aguarde, para que todos nós comamos juntos no final, enquanto nós cantamos o hino 269, a primeira estrofe e o refrão. Seja bendito Cordeiro, que na cruz por nós padeceu. Seja bendito seu sangue, que por nós pecadores verteu. Eis que no sangue lavados e tendo puro coração, os pecadores remidos, mas Jesus tem com Deus comunhão. Mais que a Esse é o meu corpo que é dado por vós. Fazer isso em memória de mim, assim diz o Senhor. Vamos participar então do primeiro elemento, para a glória de Deus. Louvado seja Deus, maravilhoso é o Senhor, Pai, por participarmos do Teu corpo, alimento para a nossa vida espiritual. Louvamos, Senhor, pelo Teu plano da redenção, por salvar o Teu povo, e agradecidos estamos, Pai, em nome de Jesus. Queridos irmãos, depois de haver ceado, tomou também um cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que bebedes em memória de mim. O Senhor Jesus, então, entregou-se por nós, verteu o sangue dele. O sangue representa vida, e o sangue de Cristo então nos dá vida, não só aqui para essa terra, não é uma transfusão de sangue, mas é o sangue poderoso do Senhor que nos dá vida eterna. Vamos fazer isso então participando do segundo elemento. O presbítero Saulo da mesma forma vai distribuir também. Todos aqueles que participaram, que estão em comunhão com a sua igreja, podem participar desse segundo elemento enquanto nós cantamos o segundo verso. Quão espinhosa coroa
sangue que nos purifica de todo o pecado. Bebei dele todos, diz o Senhor Jesus. Vamos participar do segundo elemento. Ó Senhor bendito, alegre estamos, Pai, por esse momento tão importante na nossa vida, que seja uma edificação para a nossa alma, um crescimento espiritual a cada momento, em nome de Jesus. Jesus disse, versículo 30, e tendo cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Vamos cantar então o finalzinho do hino 269, agradecendo a Deus, e depois nós iremos às nossas casas, em nome de Jesus. Se as faltas nós confessamos e seguimos na tua luz, tu não somente perdoas, purificas também, ó Jesus. Louvamos a Deus, porque o Senhor nos amou. Te agradecemos porque participamos da mesa do Senhor nessa noite. E te agradecemos por tão grande obra feita em nossos corações, de transformar um coração de pedra em coração de carne, que queira o Senhor, que busca o Senhor. Nos abençoe, Senhor. Nos abençoe para que nós nos aproximemos mais e mais de Ti, dia após dia. Também aqueles que não vieram, não participaram, que o Senhor toque no coração, Teu Espírito Santo incomode, e que essas pessoas venham participar e louvar o Senhor juntos e participar da mesa do Senhor, em nome de Jesus. Aqueles que não estão em comunhão, que busquem a comunhão com o Senhor, para que o Teu nome seja exaltado e para que a Tua igreja se alegre em viver na Tua presença. Nós te agradecemos e pedimos a bênção pela semana de dificuldades, de lutas que muitos irmãos vão enfrentar, mas nós confiamos no Senhor. O Senhor é o nosso refúgio e nós buscamos e confiamos que o Senhor está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Nós te oramos em nome de Jesus. Amém. Recebamos a bênção, meus irmãos, e a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e o amor de Deus o Pai e a comunhão e a consolação do Espírito Santo estejam com todos nós e com todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, desde agora e para sempre. Amém. Amém. Deus abençoe, cumprimente seu irmão que está ao teu lado. Eu estarei na porta cumprimentando a todos, e você que nos acompanhou pela internet, venha participar presencialmente para a glória do Senhor.